Fuja do estereótipo de desenvolvedor. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Kaique Oliveira, bem-vindo a mais um episódio aí do canal KandaDev. Quando eu digo fuja do estereótipo de desenvolvedor, forma-se uma imagem na sua cabeça e, de modo geral, essa imagem tende a ser uma pessoa no escuro, uma pessoa tarde da noite codando, uma pessoa comendo algo que não é saudável, certo? Possivelmente eu vou acertar para a maioria das pessoas que vão estar vendo esse vídeo de como que é visto um desenvolvedor, né? Alguém que está ali na caverna, isolado, realizando um trabalho. Porém, essa visão sobre como é um desenvolvedor é um tanto falha. E eu gostaria que você, desenvolvedor, desenvolvedora, não seguisse por esse caminho. Quando a gente está atuando na área, a gente tende a seguir esse estereótipo de dev. Pessoa com horários desregulados, com alimentação não tão legal e que não realiza nenhum tipo de atividade física ou não se cuida. E aí eu acho interessante que isso está muito relacionado a começar a trabalhar na área de desenvolvimento. Então, antes de começar a trabalhar na área de desenvolvimento, normalmente as pessoas já dedicavam um tempo em que ficavam no computador, mas existia outras coisas que faziam com que essa pessoa saísse de casa, praticasse um exercício, seja lá o que for. Quando a gente está na área, a gente tem o costume de passar mais tempo ainda no computador. E é muito normal, infelizmente, que ao fazer isso, termine criando maus hábitos. Então esse vídeo vai trazer alguns pontos aqui para a gente estar conversando sobre eles hoje. O primeiro ponto desse estereótipo de dev é como está a sua mente. O segundo ponto é como estão os seus hábitos. E o terceiro ponto é sobre o seu físico. Sobre como está a sua mente, você se cuida? Você já foi num psicólogo? Ou você ainda tem algum tipo de preconceito com essa profissão? Então, um psicólogo para a gente que trabalha com pessoas, e nós não trabalhamos só com computador, se você está entrando na área de computação para achar que vai lidar apenas com computador e que seu único problema vai ser sua memória RAM desconectada do seu computador, ou seu HD encher, está muito errado. E em nenhum momento da sua vida vai ser dessa forma. Você sempre vai precisar interagir com pessoas. Então, se você está na área de desenvolvimento, possivelmente você recebe um bom salário, certo? Você recebe um bom salário, a gente sabe. Hoje, a regra é receber um bom salário. Obviamente que existem casos em que a pessoa não está sendo devidamente valorizada. Se você está trabalhando num local e você recebe bem, por que você não está cuidando da sua cabeça? É para isso que a gente quer ganhar mais dinheiro, para resolver problemas, para realizar sonhos. Porém, quando a gente ganha, parece que não é exatamente isso que a gente faz. É muito interessante que você entenda como sua mente funciona, para que depois você tenha o mínimo de habilidade necessário e possível para interagir com outras pessoas da maneira correta. As outras pessoas não foram criadas da mesma maneira que você, não tiveram os mesmos problemas que você teve ou tem. Porém, é muito interessante você se entender e adquirir um autoconhecimento, porque isso vai trazer muitos benefícios para a sua carreira. Uma pessoa que tem um entendimento legal da própria mente, muito provável que isso influencie no seu crescimento. Dito isso, eu gostaria de partir para o segundo ponto. Como estão os seus hábitos? Quando a gente vira desenvolvedor, tem aquela alegria maravilhosa, aquela empolgação de aprender muita coisa, de tentar entender tudo da área que a gente está trabalhando, e isso é muito legal. Porém, esse aprendizado, esse estudo e esse crescimento na carreira, ele não deve jamais interferir nos bons hábitos que você tem, o que você deveria ter. Então, por exemplo, por que quando a gente está trabalhando ou quando a gente está na área de desenvolvimento, o costume de dormir tarde é tão piorado? Parece que quando está se trabalhando na área, inevitavelmente você tem que madrugar, ficar em locais escuros, como se tivesse que viver dentro de uma caverna. E não é bem assim que funciona. Então, essas coisas, esses maus hábitos, influenciam muito na produtividade da gente. Então, como que você vai crescer na sua carreira? Porque eu quero virar um sênior, eu quero pleitear uma posição de liderança, se você não consegue manter o foco para entregar uma tarefa. É bem interessante entender que o nosso corpo foi feito para funcionar durante o dia.
É por isso que a gente tem um olho, que é uma extensão do nosso cérebro, que tem a função de captar a luz. Quando a gente acorda durante o dia, a gente precisa ver a luz. Quando a gente vê a luz, o nosso o nosso olho manda um sinal para o nosso cérebro que diz: opa, o dia amanheceu, vamos despertar. E quando o nosso olho começa a detectar que a luz do sol está indo embora, a gente começa com o tempo a ter sono. Porém, a gente vai lá e bagunça tudo. Para quê? Quando você mantém o seu ciclo circadiano, que é o nome disso, bem regulado, você inevitavelmente vai ser muito mais produtivo. Você vai ser muito mais produtivo. Você vai ter muito mais foco para resolver problemas difíceis. Você vai ter um dia melhor e você vai estar presente naquele dia, porque você vai ter energia para cada hora do seu dia. Já teve a sensação do dia passando muito rápido ou de que você não fez nada? Muitas das vezes é porque você não tem energia o suficiente para cada hora do dia. Então você está meio desligado em certos momentos e você não vê o seu dia passando. Então ter bons hábitos, ter uma boa alimentação, fazer uma higiene do sono, se cuidar, é muito importante. Então se você associa o ponto número 1 com o ponto número 2, em que primeiro eu cuido da minha mente, segundo eu mantenho os bons hábitos e eu mantenho a minha mente limpa, com clareza, para que eu consiga entender tudo que está ao meu redor da forma correta. Então, para isso, eu preciso manter os bons hábitos. E quais são esses bons hábitos? Você lembra de quando você estava na casa dos seus pais? Que você dormia no horário? Que você fazia 3 refeições? Que você comia salada? Interessante, né? A gente vai lá e destrói com tudo que foi nos ensinado no decorrer da vida. Se você não tem mais bons hábitos, eu te desafio a começar a cuidar do seu corpo, da sua mente, e você vai ver o impacto que isso pode ter na sua carreira. Ok? Dito isso, vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é cuidar do seu corpo. Clean Code, pessoal, é muito legal para o código, mas a vida não é só isso. Um desenvolvedor não é só código. Um desenvolvedor é uma pessoa normal, que tem hobbies, que pratica atividade física, que sai de casa. E é isso que eu gostaria de bater na tecla aqui, nesse terceiro ponto. Falando sobre o corpo, tenha o hábito de se exercitar. Se você juntar exercício, cuidar da mente e bons hábitos, ninguém vai te segurar na sua carreira. Eu te garanto que ninguém vai te segurar. Ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, seja um adultinho, ok? E faça o que tem que ser feito. Tudo que a gente se propõe para fazer durante um tempo vira um hábito. Então, se você não pratica uma atividade física ou se você não se cuida, é um hábito não se cuidar. É um hábito. Isso é um problema, pessoal. Isso é um problema muito sério. Coloque como objetivo, a gente ainda está no começo do ano de 2023, coloque como objetivo se cuidar, inclusive do seu corpo. Muito provavelmente você tem um plano de saúde, você deve ter um Gympass da vida, que é o caso de boa parte, ou você deve ter uma academia aí com um precinho bacana, que a gente sempre tem uma academia de bairro aí, que nos ajuda a estar fazendo algum tipo de atividade física, né? Então, cuide do seu corpo. Ah, não quero fazer musculação. Cara, pessoal, encontra alguma coisa interessante para fazer que vá manter o seu corpo ativo. Sabe aquele bug que a gente encontra e que a gente vê muitos memes? Ah, porque eu fui dormir e acordei com a solução. É mais fácil você ir na academia, puxar ferro e a solução vir na academia. Ok? Do que você estar dormindo e vir a solução. Isso é muito raro. Acontece? Acontece, mas é muito mais raro. E quando você tiver com problema, os exercícios eles te ajudam, eles te dão foco, eles te deixam concentrado, eles te ensinam a estar concentrado. Você vai ter um dia mais presente ali. Então, tenta criar o hábito de adicionar atividades físicas à sua rotina. Eu vou estar deixando na descrição no Instagram, o link do Instagram do psicólogo, possivelmente algumas das pessoas já devem conhecer. Ele mostra muito da rotina, mostra muito sobre o que é que você ganha ao dormir bem, por que você deve ter uma boa noite de sono, por que você deve pegar sol. A partir do conteúdo desse psicólogo,
eu resolvi adicionar alguns pontos que ele tanto falava todo dia à minha própria rotina. E agora eu queria trazer um pouco de alguns resultados que eu observei na época. Eu até fiz uma palestra interna sobre isso, em que eu mostrava os resultados que eu obtive ali. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, eu comecei a dormir 10h30 da noite e eu repeti essa rotina todos os dias, onde era obrigatório fazer atividade física e era obrigatório fazer uma caminhada. Então, eu conseguia fazer tudo do meu dia e fazer e entregar o meu trabalho porque eu acordava muito cedo. Então, quando dava por volta aí de 8 horas, eu já tinha feito a minha caminhada e eu já tinha feito a minha atividade física. 8 horas, a maioria dos desenvolvedores não está nem acordando, pessoal. E tudo bem, 8 horas é um horário ok. Mas ao fazer isso, eu percebia que quando dava 9, e que eu começava a ter reunião por volta de 10 horas da manhã, às 9 horas eu já estava desenvolvendo, eu estava com a cabeça fresca, eu estava concentrado nos problemas que eu tinha que resolver. E quando eu chegava para as reuniões para tomadas de decisões, era muito mais simples de tomar decisão. Ficava tudo muito mais claro. Então, com o passar do tempo realizando esse experimento, eu comecei também a organizar um pouco mais a minha agenda. Eu joguei essas reuniões para o período da tarde, óbvio, né? Eu fazia dele pela manhã, mas eu joguei a maioria das reuniões para o período da tarde e eu conseguia ter um período de concentração de por volta de 4 horas no período da manhã, porque eu estava começando a trabalhar um pouco mais cedo. Então, se eu começasse ali por volta das 8, das 9 horas, que era o que acontecia de forma geral, até meio-dia, 1 hora da tarde, que era o horário que eu costumava almoçar, em torno de 1 hora da tarde, eu já tinha tido 4 horas de foco total naquilo que eu tinha para fazer. Então, eu fiz um comparativo entre como eu estava antes e como eu estava depois de realizar esse experimento. Eu percebi que minha produtividade aumentou muito. E é muito interessante que a gente tem a mania de associar produtividade com somente fazer abstrações de código maravilhosa que vão resolver os problemas, que eu vou ter que digitar menos linhas de código, e não é bem assim. Então, cuidar da própria saúde vai te tornar mais produtivo. Ter bons hábitos vai te tornar mais produtivo. O que era mais legal é que sobrava tempo para eu fazer aquilo que eu gostava. Fosse jogar um videogame, que eu gosto bastante, fosse fazer alguma outra coisa. Isso é bem legal. Então, fuja, pessoal, do estereótipo de dev, do estereótipo ruim de desenvolvedor. Então, evite isso a todo custo. Evite esses maus hábitos a todo custo. Porque isso não leva a lugar nenhum. Se você for olhar, os maus hábitos, mais as pressões que a gente tem de tempos em tempos ao desenvolver um produto, eles possuem uma relação muito grande com burnout. Então você está numa pressão num dado período do tempo, onde você está tendo que realizar entregas num tempo curto, você não tem bons hábitos e você não está preparado fisicamente e mentalmente para isso. Então, quando você passa por aquela pressão por muitos dias ou por muito tempo, você quebra. Depois que tudo volta ao normal, você não consegue voltar ao normal. Então, situações de estresse alinhada com maus hábitos podem fazer muito mal. Burnout, pessoal, é coisa séria. E a gente deve evitar que isso venha acontecer a qualquer custo. Tá bom? Então, fica o meu conselho de hoje. Não é um conteúdo técnico nesse momento, mas esse conselho eu garanto para você que vai fazer toda a diferença na sua carreira. Então, se você ainda não tem nenhum desses hábitos que eu falei aqui, procure um psicólogo, tente iniciar uma atividade física, seja ela qual for. Então, desafie-se nesse ano de 2023 e veja o resultado que isso vai ter na sua carreira. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Até a próxima.